Nesta aula, vamos continuar trabalhando com dinâmica do movimento circular. Tá? Existem dois tipos de problemas que costumam ser bem explorados no ensino médio, que é o caso da pista sobrelevada e a asa delta, que você poderia também colocar para aviões. No caso da pista sobrelevada, normalmente é usado em velódromo, você está vendo pela imagem aí, tá? Eles usam essa pista sobrelevada para aumentar a aderência da bicicleta com o solo, tá? Vai te dar mais estabilidade na bicicleta. Porque na realidade o que acontece é numa curva existe aquela força centrífuga, uma tendência de jogar para fora da trajetória. A pista sendo sobrelevada, da maneira que você está vendo aí, o jogar para fora é jogar a bicicleta ou o carro mais encontro ao piso. Tá? Isso vai fazer com que aumente a normal. No caso, se houver força de atrito entre os pneus e o solo, isso vai fazer com que aumente a força de atrito. Tá? Então isso vai dar mais estabilidade na bicicleta ou no carro aí. Né? No caso de uma pista, normalmente a gente vê isso numa pista oval, você está vendo aí na imagem, na verdade é um videogame. Né? Só que eu escolhi essa imagem aí exatamente para mostrar bem como na curva o carro ele inclina. Tá? Então, como ele está sendo jogado para fora da trajetória, ele vai estar, na verdade, sendo jogado mais para o piso, fazendo com que a normal aumente. Isso vai dar mais aderência ao carro, mais estabilidade ao carro. Apesar de que, nesse tipo de problema, normalmente quando é explorado no ensino médio, eles pedem assim, por exemplo, qual é a velocidade do carro para que ele não dependa da força de atrito do pneu com o solo. Tá? Então é isso que nós vamos estudar agora. Vamos ver no primeiro caso, né? Você tem aí, você está vendo de frente, é um carro fazendo uma curva, só que ele está numa pista sobrelevada. Vamos estudar as forças que agem nesse carro. Nós teremos verticalmente para baixo o peso do carro. Perpendicularmente ao plano, teremos a normal. De maneira que, se fizermos uma soma vetorial aqui, nós vamos ter aqui uma resultante que estaria para o centro da circunferência. Afinal de contas, o carro aqui, olha, ele estaria fazendo uma trajetória circular no plano horizontal aqui. Tá? A pista ela está inclinada, sobrelevada, mas para o carro fazer uma curva no plano horizontal. Então, se for pedido para representar um esquema das forças que agem no carro, tá? Você teria apenas o peso e a normal. Tá? São essas duas únicas forças que estão agindo no carro. Isso desprezando o atrito. Eu estou supondo assim, como se o carro estivesse fazendo a curva sem depender da força de atrito. Ok? Então, vamos transportar essas forças para ver como a gente enxerga a resultante centrípeta. Pega uma força igual à normal, representa aqui. Na extremidade da normal você tem um peso, que é verticalmente para baixo, de maneira que a soma da normal com o peso vai te dar a resultante centrípeta, que estaria exatamente aqui para o centro. Você vai ter aqui uma força resultante. Então, representando a força resultante aqui, essa seria a resultante centrípeta. Vamos dar nomes aqui. Nós temos aqui a normal, o peso e a resultante centrípeta. Esse ângulo alfa aqui é exatamente o ângulo entre o peso e a normal. Vai ser esse ângulo alfa aqui. Olha. À medida que você vai aumentando a inclinação da pista, o alfa vai aumentando,
o ângulo entre a normal e a perpendicular aqui, ó, que é onde que está o peso, esse ângulo também vai aumentando. Ok? Então, esse ângulo alfa aqui, entre a normal e o peso, é o mesmo ângulo alfa que você tem aqui no plano inclinado. Ok? Então, a partir daqui, você vai desenvolver o problema. Depende do que você tem em mãos, depende do que está sendo dado e do que está sendo pedido. Tá? Então, por exemplo, algumas saídas. Tá? Você poderia pegar a tangente desse ângulo alfa. Olha, se eu pegar a tangente de alfa, será igual cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto aqui é a resultante centrípeta. Tá? O ruim aqui, resultante centrípeta. E o cateto adjacente é o peso. Vamos substituir isso. Então você vai ter que a tangente de alfa será igual. Olha, resultante centrípeta, né? Massa vezes aceleração centrípeta. Massa vezes. A aceleração centrípeta poderia ser v ao quadrado sobre raio, né? Ou então ômega ao quadrado vezes o raio. Eu vou colocar ômega aqui, porque depende dos dados que você tem no problema. Tá? Então vamos supor que eu tenha dado a velocidade angular. Tá? Dividido pelo peso. O peso é massa vezes gravidade. Observe que não vai depender da massa. Tá? Se eu quisesse um ômega, quem vai ser o ômega? O ômega vai ser igual a raiz quadrada de g tangente de alfa dividido por r, o raio. Tá? Isso aí seria uma fórmula para velocidade angular nesse caso aí. Tá? Então, é aquele caso, é aquele negócio, se você for observar em alguns livros aí, eles colocam isso aí como uma equação, tá? Para você decorar e fazer problema desse tipo. Mas não é interessante você ficar decorando essas formulinhas. Tá? O ideal é que você use a sua matemática na hora, dependendo do que está sendo pedido. Vamos supor que eu tivesse dado aí o peso e o ângulo alfa. Daria para você calcular normal. Tá? Você sabe que a normal vezes o cosseno do ângulo alfa vai ser igual ao peso. Tá? Seria aí mais uma formulinha, tá vendo? Ou seja, olha, normal vezes o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente. Né? A hipotenusa vezes o cosseno do ângulo vai te dar o cateto adjacente. Ok? Então, para achar o valor da normal, bastaria você passar o cosseno dividindo aqui. A partir do momento que você tem a normal na mão, a normal vezes o seno desse ângulo vai te dar a resultante centrípeta. Ó. Tá? A normal vezes o seno do ângulo, alfa, vai ser igual a resultante centrípeta. Tá? Seria uma outra formulinha aí. Então isso tudo vai depender do que você tem em mãos para você poder desenvolver aí. Ok? Então observe que a soma da normal com o peso vai te dar essa resultante centrípeta. Né? Você teria aqui, olha, o vetor resultante aqui entra normal, né? E o peso aqui, olha, você teria aqui uma resultante centrípeta para cá. Ó. Tá? Seu vetorzinho, hein? Porque minha mão não tá boa aqui não. Ó. O vetorzinho aqui seria a resultante centrípeta. No caso da asa delta, o esquema é muito parecido. Tá? Por quê? A asa delta está no ar, então nós não vamos ter normal. Nós vamos ter uma força de resistência do ar que vai estar sustentando a asa delta. Tá? Vai ser uma força de sustentação. Então, no lugar da normal, nós vamos ter aí então uma força perpendicular à asa. Vamos representar essa força de sustentação aqui, olha. Perpendicular à asa. E você sabe que o peso está para o centro da Terra. Então você tem aqui o peso. Se você fizer a soma vetorial dessas duas forças, vamos dar o nome delas aí, né? O peso e a força de sustentação. Se você fizer a soma vetorial dessas duas forças, você vai ter uma resultante
centrípeta, fazendo com que a asa delta faça uma curva. Ok? Então vamos transferir essas forças para cá. A força de sustentação somada com o peso vai te dar a resultante centrípeta. Sempre vai fechar o triângulo. Então nós teremos aqui, ó, força de sustentação do ar, o peso e a resultante centrípeta. Aí é o mesmo caso da pista sobrelevada. À medida que você inclina a asa delta, vai gerar esse ângulo aqui, olha. Esse seria o ângulo alfa. Tá bom? E aí passa a ser a mesma coisa do anterior aqui. Tá? O que, que você vai ter? Que a tangente do ângulo alfa será igual a cateto oposto, que é a resultante centrípeta, dividido pelo cateto adjacente, que é o peso. Então você vai ter que a tangente de alfa será igual a resultante centrípeta massa vezes aceleração centrípeta dividido pelo peso, que é massa vezes gravidade. Tá vendo? Olha, estamos com a mesma equação aqui. Então você vai ter para a velocidade angular a mesma equação aqui de cima. Tá bom? Bom, vamos repetir, né? Vamos colocar o negócio aqui. Então, a velocidade angular vai ser raiz quadrada de g tangente de alfa dividido pelo raio da trajetória. Tá bom? E aí vale as mesmas propriedades, queridos. Por exemplo, se eu te der a força de sustentação e o peso, tá ótimo, né? Tá? Você pode achar um ângulo, qualquer coisa aqui. O peso e o ângulo, você poderia achar as forças de sustentação e depois achar a resultante centrípeta. Então isso tudo vai depender do que está sendo dado e do que vai estar sendo pedido. Vamos ver como é que isso funciona nos problemas. Um avião descreve uma curva em uma trajetória circular com velocidade escalar constante, em um plano horizontal, como representado na figura. Tá? Então, olha só, na figura aqui eu já coloquei o peso, eu já representei a força, tá? Já está até mastigado aqui. É aquele negócio, a resultante do peso com a força vai te dar aqui uma resultante centrípeta. O desenho até está bem facilitado aqui. Tá? F é a força de sustentação perpendicular às asas, P é a força peso, e alfa é o ângulo de inclinação ao plano horizontal e R é o raio da trajetória. Então, olha só, eu tenho aqui a alfa, tá vendo a inclinação das asas aqui, ó, do avião em relação ao plano horizontal e R é o raio da trajetória. Ou seja, eu vou ter aqui uma trajetória circular. O avião aqui está virando para direita, né? A direita dele é a nossa esquerda aqui. Tá? Então o avião aqui ele vai estar fazendo aqui uma trajetória circular. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Desenhar mais ou menos aqui uma trajetória circular, onde isso aqui seria o centro da circunferência, né? Ou seja, um negócio mais ou menos assim, ó. Tá? Negócio mais ou menos assim. Tá, lá, quer dizer, o avião ele está fazendo, né, ele está virando aqui, ó, ele vai estar fazendo uma trajetória circular no plano horizontal. Tá bom? Quando eu comentei lá do plano sobreinclinado, né, eu falo assim, o carro está girando numa horizontal. Tá? É a mesma coisa aqui. Tá bom? Sabemos que alfa é 45 graus, o raio equivale a 1000 metros, então vamos escrever isso. Eu estou te dando um ângulo, alfa, que vale 45 graus. Tá legal também, porque a tangente de alfa, se a gente for usar a tangente de 45 vale 1, né? O raio da circunferência equivale a 1000 metros.
E a massa do avião equivale a 10.000 quilos. Massa, 10.000 quilos. Determine o módulo da velocidade do avião. Olha bem que eu estou pedindo é velocidade. Não é velocidade angular, tá? Porque as minhas equações lá, né, que eu tinha mostrado para vocês, estavam em função da velocidade angular. Eu quero aqui a velocidade escalar. Tá bom? Então vamos chegar nessa velocidade. Olha, primeiro vamos representar essas forças peso, né, a força de sustentação e a resultante centrípeta, para ver como é que fica o esquema. Eu terei a força de sustentação do avião para cá, eu tenho a força peso para baixo, e a resultante dessas duas forças vai me dar então a resultante centrípeta. Vamos dar nomes: força de sustentação, peso do avião, resultante centrípeta. E o ângulo alfa, que é o ângulo de inclinação. Bom, a tangente desse ângulo alfa, vamos pela tangente e vamos ver se vai dar certo. Né? A tangente do ângulo alfa é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é a resultante centrípeta. Cateto adjacente é o peso. Então a tangente do ângulo alfa, olha, eu vou mantendo aqui, tá? Só para ver, a gente vai chegar numa equação, né? Numa formulinha. Vai ser igual, que você já poderia sair substituindo os valores. Resultante centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. Qual é a fórmula da aceleração centrípeta? V ao quadrado dividido pelo raio. Dividido aqui pelo peso, que é massa vezes a gravidade. Então observem que eu não vou depender da massa. Já foi. Tá? Olha, aqui é como se fosse GR, né? O raio aqui vai estar dividindo. Então eu vou passar GR para cá multiplicando. Então o que eu vou ter? Que GR tangente de alfa é igual a velocidade elevada ao quadrado. Então eu vou extrair a raiz quadrada aqui, né? Então a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de GR tangente de alfa. Tá vendo? Chegamos para uma formulinha aí, nós temos uma gravidade, nós temos o raio e temos o alfa. Tá? Então, substituindo, a velocidade será igual a raiz quadrada de gravidade 10, que multiplica o raio 1000, que multiplica a tangente de 45, é 1. Então vai dar aqui raiz de 10.000. Velocidade é igual a raiz quadrada de 10.000. Olha, gente, raiz quadrada de 10.000 equivale a 100. Então você vai ter aqui que a velocidade é igual a 100 metros por segundo. Afinal de contas, eu estou trabalhando aqui no sistema internacional. Tá bom? Se você quisesse passar para quilômetro por hora, né, bastaria multiplicar por 3,6, mas eu não pedi isso, tá? A resposta poderia ficar aqui, 100 metros por segundo. Se você multiplicar por 3,6, você vai obter aí o quê? 360 quilômetros por hora. Isso aqui se eu tivesse pedido, né? Tá? Seria 360 km por hora. Mas a resposta do problema é 100 metros por segundo. Ok? Em um autódromo cuja pista tem 5.400 metros de comprimento, bom, vamos pegar o comprimento da pista, né? Seria o comprimento de uma volta. Então, o comprimento de uma volta, vamos chamar isso de ΔS, deslocamento escalar. Quando o carro der uma volta, ele percorreu 5.400
e 400 metros. Há uma curva de raio 120 metros. Então, o raio da curva é igual a 120 metros. Em superfície plana, inclinada, na qual a borda externa é mais elevada que a borda interna, nada que é interna, como mostra na figura. O ângulo de inclinação θ é tal que seno de θ vale 0,60. Letra A. Supondo que um carro de competição desenvolva uma velocidade média de 216 km por hora. Bom, essa é a velocidade do carro, então 216 km por hora. Bom, aquele negócio, tá? Aqui não está no sistema internacional. Se nós tivermos que passar para o sistema internacional, você vai dividir por 3,6 e vai obter 60 metros por segundo. Tá? Se precisarmos da velocidade. Determine o intervalo de tempo em segundos que ele completa a volta nessa pista. Então eu quero saber o ΔT, né? Eu estou trabalhando aqui com movimento uniforme, então eu poderia trabalhar com a velocidade média aqui. Então na letra A, como eu quero o intervalo de tempo que ele dá uma volta, eu te dei o ΔS e te dei a velocidade. Você sabe que a velocidade vale ΔS dividido por ΔT. Então, o valor da velocidade, 60. Já estou no sistema internacional aqui. O deslocamento, 5.400. Dividido por ΔT que eu estou procurando. Olha, eu vou passar o ΔT multiplicando, 60 dividindo. Você terá que ΔT será igual a 5.400 dividido por 60. Simplifica aqui, olha. 540 dividido por 6. ΔT vai dar 540 dividido por 6, vai dar 90. Como estamos no sistema internacional, 90 segundos. Essa é a resposta da letra A. Tá? 90 segundos, 1 minuto e meio, né? Você poderia colocar como resposta também 1 minuto e meio aí. Tá bom? Vamos para a letra B. Considere que a massa do carro seja igual a 600 quilos, quer dizer, eu estou acrescentando aqui a massa do carro, 600 quilos, e que sua velocidade na curva seja de 30 metros por segundo. A velocidade agora é metade da anterior, tá vendo? 30 metros por segundo. E que nessa velocidade o carro não dependa da força de atrito para fazer a curva. É aquele caso que eu falei que normalmente é explorado no ensino médio. Tá? Determine a intensidade da força normal em newtons. Olha, eu estou querendo a intensidade da normal em newtons aplicada pela pista sobre o carro. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o desenho. Então eu terei o peso para o centro da Terra e a normal perpendicular ao plano. Transportando para cá, normal, mais o peso, aí você vai fechar com a resultante centrípeta. E esse é um ângulo. Ok? Bom, observe que foi dado o seno de θ. Tá? O seno não é o cateto oposto?
E o cateto oposto aqui é a resultante centrípeta. Como eu estou querendo a normal, olha, a normal é a hipotenusa. A hipotenusa vezes o seno desse ângulo vai me dar o cateto oposto. Tá? Então, olha, a normal vezes o seno de θ é igual ao cateto oposto, que é a resultante centrípeta. Como eu quero saber a normal, então, será igual a resultante centrípeta dividido pelo seno de θ. Então, agora vamos desenvolver, então. Vamos substituir os valores aí. A normal será igual. Quem é a resultante centrípeta? É massa vezes aceleração centrípeta. Como foi dada a velocidade, v ao quadrado dividido pelo raio. É a fórmula da aceleração centrípeta. Dividido pelo seno de θ. Vamos substituir os valores. Normal será igual, traço de fração, a massa, 600 quilos, que multiplica velocidade ao quadrado. A velocidade foi dada de 30 metros por segundo, elevado ao quadrado, 900. Dividido por... Olha, eu vou colocar o dividido já aqui embaixo, né? Porque aqui vai estar dividindo, na verdade ele vai estar multiplicando o seno aqui. Ó. Dividido pelo raio, o raio da trajetória, que vale... quanto que vale o raio, gente? 120 metros. 120, que multiplica o seno de θ. Quanto que vale o seno de θ? 0,60. Tá? Então agora, olha, é só fazer conta aqui. O valor da normal vai ser igual a... Bom, aqui, olha, 120 aqui, olha, eu tiro um zero, aqui vai dar 6, né? 12 vezes 6. 600 dividido por 6 vai dar 100. 100 vezes 900 vai dar 90 mil. 90 mil dividido por 12. 90 mil dividido por 12, 7.500. Apertou aqui, tá? Newtons. 7.500 newtons é a resposta. Bom, então, resposta da letra B aqui. (7.500 newtons). Esse é o valor da normal. Bom, vamos mais um problema. Esse problema é diferente de plano sobre inclinado, asa delta, tá? Não tem nada a ver. Mas é um problema bem explorado também no ensino médio, e a maioria dos livros trazem um exemplo desse tipo. Tá? Então vamos ver como é que funciona isso. Olha, um homem está apoiado contra a parede no interior de um cilindro que gira com uma velocidade angular ômega. Então vamos supor que eu tenho um eixo aqui, tá, do cilindro, e esse cilindro aqui ele está girando com uma velocidade angular ômega. O coeficiente de atrito estático entre as suas costas e a parede vale 0,5, ou seja, o homem está encostado na parede, o cilindro está girando. E existe um coeficiente de atrito entre as costas do homem e a parede do cilindro. Esse coeficiente de atrito ele vale 0,5. A massa do homem é 100 quilos. Massa, 100 quilos. E a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Qual deve ser o valor de ômega, velocidade angular, né? Para que ao retirarmos o peso, o homem não escorregue para baixo, dado o raio do cilindro, 5 metros. Raio do cilindro, 5 metros. Então o que está sendo colocado? Olha, o cilindro está girando, o homem está girando aqui junto com o cilindro, tá? E vai ser retirado o piso. Olha, se eu retirar o piso, não há uma tendência do homem escorregar?
Lembre-se, mas só que existe uma força de atrito que não vai deixar ele escorregar. Pelo que o problema está falando é isso. Então aqui você vai ter para baixo o peso do homem. E esse homem não vai escorregar porque entre as costas dele e o cilindro vai existir para cima a força de atrito. Não vai deixar ele escorregar. Tá? Mas é aquele detalhe, então, para um homem não escorregar, a força de atrito não tem que ser igual ao peso. Então a gente começa por aí, olha, o peso ele vai ser igual à força de atrito. Fórmula do peso: massa vezes a gravidade. Força de atrito, a fórmula μ vezes a normal. Então, se observar aí, olha, a massa eu tenho, a gravidade eu tenho, o μ eu tenho, e a normal? Tá? Na verdade, eu quero achar a velocidade angular ômega. Esse ômega vai entrar exatamente aqui na normal. Como? Olha, a normal não é perpendicular ao plano que está exercendo a força aqui no caso? A força de atrito está sendo para cima. Perpendicularmente ao plano vai existir aqui a normal. Aí, gente, quem vai ser essa normal? A normal será a própria força centrípeta, que é a força que o plano está fazendo no homem. Isso porque o homem não está girando aqui em movimento circular? Se ele está girando em movimento circular, não existe uma força centrípeta para o centro? Quem está causando essa força centrípeta? É exatamente a parede do cilindro. Como a parede do cilindro está fazendo essa força que vai ser a força centrípeta, essa força centrípeta é que vai ser a normal. Está sendo realizada aí pela normal. Tá? Lembre-se que a força centrípeta é sempre assim, alguém realiza ela. Vai ter um causador aí. Ok? Então a normal é igual à força centrípeta. É só você fazer isso. A normal, então, é igual a resultante centrípeta ou força centrípeta. Vamos substituir isso aqui então. Olha, massa vezes gravidade vai ser igual ao μ vezes a normal. Como a normal é a força centrípeta, vai ser massa vezes a aceleração centrípeta. Tá? Como eu estou pedindo um ômega, eu vou colocar a aceleração centrípeta em função de ômega. Massa vezes a gravidade vai ser igual a μ vezes massa vezes aceleração centrípeta, que vai ser ômega ao quadrado vezes o raio. Tá? Olha, como eu vou passar massa para cá dividindo, a massa com massa vai simplificar. Eu quero achar um ômega. Então eu vou passar o μr para cá dividindo, olha, você vai ter a gravidade dividido por μr, μ vezes o raio, isso será igual a ômega ao quadrado. Então qual vai ser a velocidade angular? Velocidade angular será raiz quadrada de g dividido por μr. Tá? Observe que agora eu tenho tudo aqui. Alguns livros trazem isso aqui como uma formulinha, né, para achar a velocidade angular desse cilindro. Mas você vê, você não vai decorar. Você vem desenvolvendo, é simples. Tá? Agora vamos fazer uma análise aqui. Por que esse brinquedo não existe no parque de diversão? Você tem um brinquedo lá que gira, tá? Mas o tampão de baixo não sai. Isso porque, olha, dependeria da gravidade, tá? O raio. Observe que quanto maior o raio do brinquedo, menor vai ser a velocidade angular. Tá? Você estaria em segurança. O problema está no μ, que é o coeficiente de atrito entre o brinquedo, né, o cilindro e as costas do homem. Tá? O que acontece? Quanto menor o μ, vamos supor que esse coeficiente de atrito tendesse a zero. Esse termo aqui tenderia ao infinito. Seria um valor muito grande para a rotação. Então, para você ter um brinquedo desse, por exemplo, num parque de diversão, tá, você teria que ter uma garantia do coeficiente de atrito ser bom aqui. Tá? Que vamos supor que uma pessoa suada encoste aqui e
perca um pouco, né, o coeficiente de atrito diminua muito, a pessoa poderia cair. Tá? Então observe que um parque de diversão não pode ter um brinquedo desse tipo, onde que é retirado o tampão e a pessoa fique, tá? A não ser que tivesse um cinto de segurança aqui, para a pessoa não escorregar. Ok? Então vamos achar essa velocidade angular ômega aqui. Tá? Eu estou falando isso porque eu já vi, assim, inclusive, trazendo assim, no parque de diversão existe um brinquedo rotor, como se esse brinquedo existisse. Tá? Na verdade, não existe. Por isso que eu estou falando isso. Então, olha, a raiz quadrada, vamos fazer as contas agora. Tá? Então, vou ter aqui raiz quadrada da gravidade, que vale 10, dividido por coeficiente de atrito, vale 0,5, vezes o raio aqui, que vale 5 metros. Olha, 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 dividido por meio, 4. Raiz quadrada de 4. Então a velocidade angular vai me dar raiz quadrada de 4. O que significa então que a velocidade angular será de 2 radianos por segundo. Tá? Bom, alguns professores aqui são mais exigentes, né? Que eles falam assim, essa raiz quadrada você queria colocar mais ou menos aqui na frente. Tudo bem, mais ou menos aqui vai dar mais ou menos 2, ou seja, esse mais ou menos seria só o sentido, né? Ou seja, ele poderia estar no sentido anti-horário ou no sentido horário. Tá? Mas, ao meu ver aqui, não há necessidade disso. Tá? Basta você chegar na resposta 2 radianos por segundo aí. Ok? Bom, segue agora alguns exercícios, tá? Junto com a aula aí, que eu acho que seria interessante você desenvolver. Tá? Até a próxima aula.